Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Hanna, estou aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Gente, nós estamos agora com o curso de Vivências e Práticas Agroecológicas. Como vocês já sabem, vocês já estão no projeto já tem um certo tempo, e quem não está, seja bem-vindo, né? Vamos falar um pouquinho hoje, antes de começar a aula, um pouquinho sobre a Agroflow, certo? Já andei falando nos outros vídeos, né, mas a gente precisa conhecer melhor um pouco a instituição que nós estamos está sendo executado esse projeto, certo? Que é através do Banco do Nordeste com o apoio do Fundesc, certo? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos sendo aqui executando através da Agroflow, que é a Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos de Bom Jardim, né? Ela fica aonde? No Bom Jardim, no Pernambuco, né, gente? Então, assim, a associação, gente, quando ela foi fundada em 1999 por um grupo de 21 agricultores, certo? E agricultoras, no agreste setentrional do Pernambuco. Hoje a associação tem mais de 80 associados, entre homens, mulheres, jovens, né, acima de 18 anos, que trabalham com agricultura familiar, agroecológica e agroflorestal, né, e produção orgânica. Com a missão, né, que eu sempre falo, né, de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, incentivando o desenvolvimento agroecológico e o exercício da cidadania, a associação trabalha com a sensibilização e a mobilização de agricultores e agricultoras à comercialização da produção das famílias, né? A Agroflow participa do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né, que agora foi relançado no atual governo, e dos espaços agroecológicos em Recife, né? Participa de várias feiras lá em Recife. Está em Boa Viagem, está em Setúbal, está em Camaragibe, ela está na Várzea, né? Me perdoe se eu esqueci de algum, mas ela faz parte do espaço agroecológico, faz parte de uma rede de espaço agroecológico, né? Tem feiras lá que está há mais de 20 anos, em Santa Amaro também, né? Então, agora estamos com associados em Surubim, estamos com associados em João Alfredo e temos associado também na Feira Agroecológica de Bom Jardim, né? Todos esses locais existem feiras agroecológicas com representantes da Agroflow. Participou da Agrinordeste agora em 2023, né? E também, gente, executa o programa de 1 milhão de cisterna, P1MC, que é o nome correto para falar, e o programa Uma Terra Duas Águas, que é o P1+2, né? Traduzindo, da cisterna pequena e da cisterna grande, né? Tem o calçadão. Ambos da articulação do semiárido, através da ASA, né? A partir dos dois projetos que construiu mais de 6.000 cisternas, atuando em 14 municípios do agreste pernambucano, né? E alguns eu sei, né? Outros eu vou ficar devendo, não sei se eu vou errar, mas é João Alfredo, Riacho das Almas, Cumaru, Surubim, Bom Jardim, Orobó, Feira Nova. Então, assim, em todo local tem um pouquinho da Agroflow, certo? Então, em todo local você vai sempre lembrar de alguém da Agroflow. Aqui na região, né? Fora, já participou de outros eventos fora, foram para Brasília, as Marchas das Margaridas, sempre tem algum representante, né? Então, assim, desde 2005 também, nesse processo, eles desenvolveram uma ação de protagonismo infanto-juvenil que envolve direto e indiretamente que envolveu, né, cerca de 800 crianças, a partir da parceria com, eu vou falar o nome KNH que é mais fácil, que é Kinorif, eu não sei pronunciar. Mas, então assim, quando eu cheguei aqui em 2015, 2014, eu conheci a Agroflow, né? E por aqui eu fiquei, né? Estou há mais de 8 anos por aqui. Mas quando eu cheguei aqui, era na atual coordenação, que estava João Ribeiro. No caso, ele já voltou novamente para a coordenação nesse tempo. Fui muito bem recebida.
fiquei muito interessada no trabalho deles, né? Eu estava para outra instituição, mas eu vi o tanto que a Agroflor se empenha, o tanto que a Agroflor tem para ensinar, para contribuir, para fazer a troca, o tanto que ela vem crescendo nesses 23 anos de instituição, sempre na missão que o mundo melhor é possível, né? Através da agroecologia. Então, trabalhava com assistência técnica, vi jovens se tornando homens, né? Trabalhando aqui, né? Prestando serviço, construindo, crescendo, se tornando os profissionais e as pessoas que são hoje, né? Vi crianças trabalhando junto com seus pais no campo, né? Aprendendo a lidar com o alimento, porque, gente, não é trabalho escravo, não. A criança está aprendendo a lavrar a terra. A criança está aprendendo a cultivar a terra. Ela está plantando um alimento que ela come. Ela vai entender que o leite vem da vaca, vem da cabra, né? Vem da ovelha, que não vem da caixinha que está no supermercado. Ela vai entender que aquele tezinho que está lá no alimento não é nada de saudável, que até um chiclete, uma pipoca que a gente consome, tem um tezinho lá, e aquele tezinho quer dizer transgênico, né? A criança vai entender a respeitar o meio ambiente, respeitar a fauna, a flora, respeitar os insetos, respeitar os animais, respeitar o solo, respeitar a água, respeitar a vida, respeitar sua mãe, seu pai, seus familiares, seus vizinhos, através da Agroflor. Seus pais vão respeitar todo um ecossistema e entender um pouco melhor como é trabalhar e viver no campo. Certo? Não é trabalhar no sentido de ser explorado, é não trabalhar e você entender que seu alimento pode e deve ser produzido mais saudável possível, livre de agrotóxico, que você não precisa ir ali no mercado para comprar uma fruta que você pode esperar, né? A safra dela você vai comer até ficar enjoado, vai estar na safra da jaca. Da laranja. Então, assim, nós temos que ensinar para os jovens que ele precisa sim de uma renda, mas que ele pode tirar essa renda do campo, né? A gente precisa ensinar nossos jovens e nossas crianças que o alimento que ela planta, que o alimento que ela cultiva, que cada tipo de planta que está ali, ela serve de alimentação animal. Eu vejo meu pequenininho com 4 anos que ele pega lá um mato, que ele chama, e leva para o bode. E o bode come, que é uma beleza. Então ele já sabe qual o mato que o bode come e qual o mato que o bode não gosta. Aí quando o bode não quer, ele leva para a galinha. Se a galinha não quer, aí ele volta e vai procurar outros matos, que nem chamam ele, que um animal vai gostar. Então, tipo assim, a gente já sabe que certas coisas o bode come, certas coisas o bode não come. E ele sabe que não é o alimento dele. Pessoal, é muito importante que nesse processo a gente possa estar trazendo isso para os nossos filhos. Através da agroecologia, através do nosso dia a dia e através do nosso mundo em que vivemos. Nós vivemos no mundo da agroecologia. Nós vivemos no mundo da assistência técnica. Então, pessoal, nós temos que aproveitar, né, que nossos filhos são jovens, têm força de vontade e que nós podemos, que coisa mais maravilhosa a gente poder colher nossos próprios ovos, né, de nossas galinhas que nós criamos, que nós alimentamos, né. Nós podemos ter uma galinha para nós comermos, né. Nós podemos pegar ali, vou temperar um feijão, vou temperar um arroz, eu vou fazer uma galinha, fazer qualquer tipo de carne. E eu posso estar pegando, né, meu cheiro verde, que, né, as pessoas chamam muito, né? Aqui o povo não utiliza muito esse termo, mas no sertão é esse termo. Que você pegue esse alimento seu lá e você vá temperar. Você pode colher isso na porta da sua casa, gente. Entendeu? Você não precisa ir para o mercado. Certo? Quando você vai no mercado, você vê aquelas frutas enceradas, chega tão brilhosinha, linda, maravilhosa, que você olha, antigamente era parafina, agora é cera de carnaúba. Então, assim, através da Agroflor, com assistência técnica e junto com outras instituições parceiras, a Agroflor, nesses 23 anos, ela cresceu esplendorosamente, maravilhosamente, desenvolveu, já empregou várias famílias, já desenvolveu vários trabalhos,
já gerou renda no município e fora dele em outros municípios, porque a gente não pode pensar só na gente, né? A gente tem que pensar que um projeto desse ele gera renda, né, para mais de uma família. Gera renda e gera aprendizado. Quantas pessoas já está no canal da Agroflow, gente? Já tem quase 1.000 inscritos. Que coisa maravilhosa. Então, eu conto com vocês, né, para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like antes de assistir a aula, porque a gente precisa desse apoio, precisa dessa força. A Agroflow é uma instituição sem fins lucrativos. Nós temos que parar para refletir, né? E quem quiser colaborar com essa ação, nós também estamos aqui de braços abertos. E quem puder, né, também está aqui para colaborar conosco, né? Pode ser de qualquer forma, certo? Eu vou colaborando, trocando ideias, dando sugestões, vindo aqui nos conhecer, trazendo outros projetos, né? E, enfim, estamos aqui de braços abertos, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula de hoje, certo? Gente, hoje vamos falar sobre um bichinho muito do bonitinho, que muitas pessoas têm asco, que é o nome bonito para dizer que tem nojo, que é a minhoquinha, né? Vocês já viram, e a gente já conversou muito sobre isso, gente, sobre o humus de minhoca, certo? A minhoca, gente, é o formato mais rapidamente que o humus é criado, pela ação da natureza e da decomposição de resíduos vegetais e animais, certo? As minhocas consomem os resíduos orgânicos que passam pelo seu trato digestivo e transformam ele em humus. Quer dizer, come, passa aquele processo todinho e o cocô de minhoca é o humus, certo? Para não falar cocô, mas é isso mesmo. Então, assim, a entrada do alimento, eu vou mostrar para vocês aí, né? A entrada do alimento vem pela boquinha da minhoca, né? Ela passa pela faringe, pelo esôfago, pelo papo, pela moela. É isso mesmo, gente. Minhoca tem moela, que nem galinha. Passa pelo intestino. Aí o intestino a gente já sabe que tem metros, quilômetros e quilômetros de intestino. Brincadeira, que minhoca é pequenininho, mas ele tem um certo intestino, né? Que passa por aquele trato digestivo e sai pelo ânus, né? Que é o que? O humus, certo? Então, é cocô de minhoca, é o humus, né? Vamos lá. O humus, gente, ele é muito rico em nutrientes para as plantas, certo? É também em bactérias e micro-organismos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a minhoca? Você conhece uma minhoca? Você só pega a bichinha, parte ela no meio para ver ela se mexer ou para pescar, né? Povo malvado, né? Tem muita gente que valoriza a minhoquinha. As terras lá de Orobó, lá de Dorese, né, Dorese? É muito legal, muito interessante. São terras muito altamente férteis, certo? Lá, quem diz o povo, se plantando tudo dá. Ó, gente, vamos conhecer um pouquinho sobre a minhoca, tá bom? A minhoca possui 2 sexos no mesmo animal. Quer dizer, não se acasala sozinha, né? Ela precisa de um companheiro. A minhoca pode viver de 2 a 16 anos. A minhoca estará fértil em 40 dias. A minhoca se reproduz por 9 meses. Gosta de se reproduzir, né, gente? 4 minhocas adultas geram 1.500 minhoquinhas em 6 meses. A minhoca consome aproximadamente o seu peso em alimento. A minhoca desenvolve 60% do que consome e transforma em humus. Quer dizer, gente, minhoca é bicho que trabalha comendo e namorando, certo? Vocês acham que isso não é bom? Olha, se você só precisa de 4 minhoquinhas para ter 1.500 minhocas em 6 meses, você pode até estar vendendo minhoca, né, gente? Olha, gente, você chama de gogo. Tem gente que chama de gogo, né? Mas é minhoca. É aquela minhoca maior, tem uma minhoca menor, tem uma minhoca mais grossa, uma minhoca mais comprida, né? Então, o pessoal chama de gogo aqui, né? Aí vem, ingredientes para preparar o humus da minhoca, certo? O esterco de cavalo, esterco de vaca, galinha, de porco ou coelho, né? 50%. 50% dele para preparar, vamos preparar o humus agora, tá bom?
Resíduos vegetais picados como palha, leucena, guandu, mucuna preta, crotalária, bagaço de cana, grama cortada, 50%. Então agora já temos 100%, né? Vamos lá. O esterco e os resíduos vegetais devem ser misturados, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco como é que faz essa mistura, tá bom? Mas agora nós já temos os ingredientes. E essas plantas que a gente já mostrou nas outras aulas, né? Então você já sabe o que é leucena, guandu, mucuna preta, crotalária, né? Vamos lá. Às vezes, gente, você precisa dar uma pesquisadinha em outras fotos, né? Eu tentei colocar o máximo de fotos possíveis, porque os animais como as flores, as plantas, elas têm espécies, certo? No caso, as espécies são de animais e variedades são de plantas. Então, existem plantas com vários tipos de variedade, tá bom? Então, nessas variedades, elas podem ter vários tipos de feijão. Existe feijão branco, feijão de porco, feijão fradinho, que no caso o pessoal chama de feijão de mulatinho, né? Aqui tem vários tipos de feijão. Para mim, eu só gosto do feijão preto, e do feijão pardo também tem. Tem vários tipos de feijão vermelho, tem vários tipos, variedade de feijão, certo? Então são variedades. Espécies são de animais, beleza? Agora sim, quais as vantagens do humo de minhoca, né? Que a gente tem que falar de humus. Regenera a terra, mantendo fértil, né? É rico em matéria orgânica, que é importantíssimo e é o que tem vida no solo. Facilita a entrada da água na terra, porque sem isso não tem vida, certo? Mantém a água por mais tempo no interior da terra. Quer dizer, a água não vai se embora e nem leva os nutrientes, certo? Aumenta a quantidade de ar na terra e aumenta os poros. Gente, se você está com os poros do seu solo todo compactado, não tem como o solo respirar, então ele não vai nascer. Vai ficar que nem as estradas que não nasce nada, né? Vamos lá. Fornece nutrientes para as plantas, né? Como o nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e principalmente o cálcio. Pode ser usado em qualquer cultura, gente. Qualquer uma cultura. Aproveitamento dos resíduos na propriedade, folhas, restos de colheitas, etc. O que você quiser. Etc. quer dizer qualquer um que você quiser, certo? Tratamento de fontes de doenças e insetos nocivos que estão nos estercos. Lembre-se disso, vai combater, né? Não prejudica o meio ambiente também. O importante, gente, é a gente sempre lembrar que o humus pode ser produzido pelo próprio agricultor ou agricultora, pelo aproveitamento dos resíduos orgânicos, né, gerados na propriedade, diminuindo assim a dependência da aquisição de insumos industriais, que acarreta na redução de custo de produção, além da a questão das embalagens, que vai ter que gerar um descarte, que muitas vezes não pode ser descartado no meio ambiente, tem que ser queimado, e queimada também produz gás carbônico, né? E já basta o lixo que a gente não consegue reciclar. Uma dica: a minhoca pode ser utilizada como uma fonte de proteína para as aves e alimentação. No caso das aves, né? Se você quiser, você pode dar as minhoquinhas, né? Com 4 minhocas você tem 1.500, então você já pode começar a utilizar essas minhocas para a alimentação das suas galinhas, que vai ser fonte de proteína, que vai desenvolver a moela, que vai aumentar vai facilitar a questão do trato digestivo, né? E que ela vai conseguir produzir ovos melhores, certo? Junto com a fibra, nenhuma delas é sozinha, certo? Olha, gente, agora nós vamos falar sobre o minhocário, porque assim, a gente aprendeu um pouquinho sobre minhoca. Já sabe que minhoca é bichinho safadinho, gosta de namorar e comer, né? E se reproduzir, né? Então, muitas vezes você acha que aquele solo seu não tem ovos de minhoca, mas tem sim, porque elas só fazem isso. E as minhocas, gente, elas têm essa autodefesa, né?
que nem a gente vai falar daqui a pouco, que quando ela sabe que o alimento dela está se esgotando, ela para de comer desordenadamente e para de namorar, para poder não morrer, certo? Se defende para se reproduzir. Vamos lá. Como é que a gente pode fazer um minhocário? Existem várias formas, inclusive, como eu já falei alguns de vocês, a questão dos baldes, né? Que a gente pegou 3 baldes, nós colocamos, furamos, colocamos uma torneira no último, colocamos uma tela nesse último balde, cortamos a tampa, furamos com a furadeira com numeração 5, né? E colocamos o material orgânico no primeiro e no segundo balde para elas ficarem se locomovendo. E embaixo, no terceiro balde, né, que eu já falei para vocês ficam a questão do humus. Esse humus líquido ser utilizado nas plantações. Beleza? E como eu já falei para vocês. Agora a gente vai ver outras coisas também, né? Outros tipos de minhocário, que no caso fica também a critério de vocês, se vocês quiserem fazer em casa também, tá bom? No caso, nós estamos aqui para lançar as ideias, ver se vocês se sentem à vontade e são criativos. Não precisa ser grande, gente. Aqui está grande, eu vou mostrar para vocês ele grande, mas vocês podem fazer pequenininho. Contanto que vocês lembrem que vocês não podem botar matéria orgânica até em cima, porque as minhocas são bem danadinhas, elas vão pular, viu? Então, assim, existem diversas formas de materiais de construção de minhoca, certo? Que eu vou mostrar para vocês. O ideal é ser utilizado o material disponível na sua propriedade. Não vá gastar dinheiro comprando nada fora, certo? A dimensão do minhocário pode ser observada, tá bom? Que de acordo com o que você achar interessante. O minhocário pode ser feito de bambu, de alvenaria, que quer dizer tijolo, tábua, né? Aí a altura pode ser entre 20 e 30 centímetros, que nem eu vou mostrar para vocês. A largura entre 1 metro e meio, certo? O comprimento é de acordo com a necessidade que eu falei para vocês, beleza? Vamos lá, gente. O primeiro passo para a montagem de um minhocário. Primeira coisa é a escolha do local, né? Próximo ao ponto de água, sempre, né? Todos os locais para construção de quase qualquer coisa tem que ser perto da água, certo? Próximo de matéria-prima, esterco ou outros vegetais. Se possível, um declive, para variar, um declivezinho. Declive é o que, gente? Que eu já falei, inclinação, certo? De 2%, quer dizer, quase nada. É só uma inclinaçãozinha boba, certo? Gente, importante é a gente lembrar que é o seguinte, aqui é um clima frio e úmido, então tem que ser um local que seja ensolarado, leve sol. E região que o clima é quente, se o clima for muito quente lá no sertão, então o que é que a gente faz? Aqui em Bom Jardim, um lado é muito quente e o outro lado é mais chuvoso, né? Então, o que é que você faz? Você bota no local ensombreado, certo? Porque as minhoquinhas elas não gostam muito de sol, mas quando está no lugar quente. Agora, quando está no lugar frio, né, ela vai gostar. A base do minhocário deve ser construída em terra batida, né, ou com outros materiais que evitem a fuga das minhocas, certo? O que é que evita as fugas das minhocas? Pode ser cimentado, que eu ainda aconselho, certo? Porque se o chão for batido, é tudo bem, mas muitas vezes quando vai umedecendo, vai saindo humus, né? Pode ser que esse solo fique mais fofinho e elas consigam fugir. Segundo passo, a instalação do minhocário. Escolha o tipo de canteiro de acordo com as condições do local, certo? Você vai fazer um canteiro de acordo com as melhores condições que você achar. Os tipos de canteiro e os materiais a serem usados, né? Canteiros em leira, amontoado no chão, canteiros de bambu, né, que eu já mostrei para vocês, canteiros de madeira, canteiros de tijolo, que no caso é a alvenaria. O terceiro passo, enchimento do minhocário, né? Coloca os ingredientes, que são estercos misturados, não os 50% de resíduos, ou não com os 50% de resíduos vegetais, que a gente já falou. Lembra que a gente falou que os estercos eram 50% e os resíduos vegetais 50%? Você pode botar misturado ou pode botar separado, como fosse uma lasanha, em camadas. E deixa repousar de 2 a 3 dias, certo? Lembrando que a gente sempre tem que não usar esterco fresco, porque pode ter ureia, né? Que é a questão da urina da vaca, e pode, ou de qualquer animal, né? Porque no caso é o xixi. Então, não use esterco fresco, certo? Antes de adicionar o esterco no minhocário, faça uma pequena compostagem, né? Sobre
no mesmo durante 15 a 20 dias, né? Sob mais ou menos 25 graus. É quase como a gente estava falando sobre a questão da solarização, né, gente? Seria interessante. Lembre que as minhocas não suportam temperatura alta. Então, quando você for colocar lá o esterco, ele tem que estar, o que, gente? Frio, né? Aí vamos lá. Inoculação das minhocas no canteiro, né? Solta 1 litro de minhocas por metro quadrado. Mais ou menos 1.000 minhocas por metro quadrado. Então, gente, você não precisa de um minhocário muito grande para ter 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado, gente? É 1 por 1, tá bom? 1 por 1 dá tranquilo. Então, assim, gente, 1 metro quadrado, né? Aí, vamos lá. Inoculação das minhocas, que é o quarto passo, né? Solte 1 litro de minhocas, né? Que a gente falou. Agora é o seguinte, as espécies das minhocas mais usadas na produção de humus são minhoca vermelha gigante da Califórnia. E lá na Califórnia, lá em Indonésia tem, mas não é gigante, não, é normal, pequenininha. E minhoca gigante africana, certo? Se você não tiver nenhuma dessas duas, nem conseguir comprar, fazer aquisição, você pega do quintal mesmo, dá certo. Vai demorar mais um pouquinho, vai, mas você vai botar minhoca nativa, tá bom? Aí depois você vai conseguindo as outros tipos de minhoca que sejam maiores, né, que elas desenvolvem mais. O quinto passo, a cobertura do minhocário, né? Cubra o minhocário com palhas, né, dos mais diversos tipos, bananeira, grama cortada, resto de culturas, né? É possível cobrir o canteiro com uma lona, sombrite, plástico ou outros materiais disponíveis na propriedade para quando estiver no período muito de chuva, né? A gente tem que lembrar também, gente, que a cobertura dos canteiros, né, conserva a umidade local e protege as minhocas contra o sol forte. Lembrando que as galinhas, os pássaros, porcos, sapo, centopeia, tatu, sanguessugas e formigas, né, tendo sempre cuidado com elas, né, para elas não estar atacando seu minhocário. Lembrando também o seguinte, a gente tem que ter cuidado com a umidade, né? Para observar a umidade ideal do humus, aperte o material com a mão, certo? Não podendo escorrer entre os dedos a água, sinal que está muito úmido. Ou cair sem deixar resíduo na mão, certo? Aí ele está muito seco. Não pode, ele tem que ficar como se fosse uma massinha de modelar que a gente compra para os filhos da gente. Aí vamos lá, coleta das minhocas, separação e armazenamento do humus, certo? O humus está pronto entre 45 e 90 dias. O tempo varia em função dos ingredientes e do clima, né? Depende do que você colocar. O humus, parecido com chocolate granulado, né? Deve-se separar as minhocas do humus para que as mesmas sejam usadas no próprio minhocário. Apertar o humus com a mão, né, como a gente falou, ela fica com a coloração como se fosse graxa. Como se fosse graxa preta, né? Eu vou mostrar para vocês, não tenho como mostrar para vocês porque não tem um humus aqui, certo? Mas fica como se fosse graxa preta. Aí assim, umas iscas que a gente coloca no esterco curtido dentro ou sob saco de cebola vazio ou de ráfia, né? Dentro do minhocário por 3 dias. Aí as minhocas vão para dentro do saco, certo? A gente vai colocar esterco curtido dentro do saco e deixar lá que elas vão para lá, certo? O manual, coletar com as mãos as minhocas do minhocário, certo? A gente tem que pegar as minhocas de forma manual, tá bom? Uma peneira, vamos peneirar o humus, né? Mas cuidado para não matar as minhoquinhas nem machucar elas. Em seguida, deixa secar o humus à sombra até 40% de umidade. Quer dizer, você tem que estar, como eu disse, nem muito no grudento, mas também não pode ficar nada na mão da gente. Tem que ficar maleável. E rendimento médio, né? Que seja o quê? De 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, né, de ingredientes, é de 500 gramas de humus pronto. 1 metro cúbico é de 500 gramas de humus pronto,
certo? A armazenagem de humus em saco de ráfia ou plásticos em local arejado. Essa é a forma de você armazenar, tá bom? Que você tem que fazer vai chegar um tempo que você vai precisar fazer a limpeza, né? E não vai ter tanta facilidade, né, em fazer se você não for fazer aquela retirada, até porque você quer trabalhar com ela, né? Então é um investimento que demora um pouquinho, mas é muito bom e você também pode comercializar, certo? Tá um pouco carinho humus de minhoca. Não sei dizer o valor, mas é muito caro. Inclusive as próprias minhocas é muito difícil de comprar. Olha, gente, eu vou falar para vocês como é que faz o minhocário de bambu, certo? Eu vou dizer, a gente está jogando as ideias, né? Aí você pode desenvolver a forma mais fácil para você. Nas propriedades agrícolas, né, que no caso de vocês, eu também moro em uma, existem muitas variedades de bambu, né? O bambu possui muitas utilidades. Uma delas é de permitir construções rurais de baixo custo. Lembra que até o micro-organismo eficiente se pode colocar o bambu também para poder fazer a captura deles, né? E uma construção rural pode ser desenvolvida nas propriedades rurais utilizando o bambu na construção de minhocário. As vantagens do minhocário de bambu promove uma melhor aeração, que a aeração é ventilação do material e transformado em humus, ameniza a temperatura das minhocas, tem custo baixo de implantação, certo? Materiais necessários para a construção do minhocário de bambu. Para a construção de um canteiro retangular com dimensões de 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e de 50 centímetros de altura, né? Que eu vou mostrar para vocês, são necessários 20 bambus de 2 metros de comprimento, com aproximadamente 6 centímetros de diâmetro cada. Lembra da história do PR? Pronto. Aí você tem o raio ao quadrado e você tem o diâmetro, tá bom? Aí o diâmetro é de fora a fora. Vamos lá. 18 estacas, né? 20 bambus de 1 metro de comprimento, com 6 metros de cada um. 18 estacas de sabiá, né? Sanção do campo ou árvore da sua região, né? Que no caso aqui tem muito sabiá, é mais fácil para a gente. Com 70 centímetros de comprimento, né? Preferência por madeiras duras, já que vão ser enterradas no solo, né? 3 metros de sombrete preto, que está um pouco carinho, mas dá para fazer aquisição, com 2 metros de largura, né? Com passagem de luz de 50% ou 70%. Eu aconselho 70%, né? Mas você pode botar de 50% também, dependendo também de onde você achar, né? Aqui você acha de 70% tranquilo. Mesmo sendo utilizado em viveiro de plantas, foi o que a gente conseguiu comprar por 70%. Certo? 2 kg de arame número 16. Facilitar, né, gente? Então vamos lá. Como eu vou construir esse minhocário de bambu? Escolhemos o local, né? Um ponto de água próximo à matéria-prima, esterco, né, que a gente já falou, próximo ao declive de 2%, a inclinação, né? A montagem da estrutura de apoio, né? Crava-se 3 estacas de sabiá no solo a 20 centímetros de profundidade, mais ou menos, com um palmo, né? Porque um palmo da gente tem 20 centímetros, né? Seja de mulher, seja de homem, é 20 centímetros daqui para cá, certo? Vamos lá. Nos cantos, em uma estaca de sabiá, 60 centímetros de distância no comprimento do minhocário, né? Aí eu vou mostrar como é que fica mais ou menos aqui para vocês na foto. Ao fixar as estacas, né, alinha o bambu. Vamos lá. A amarração da lateral vai ser feita né? Inicia a colocação dos bambus pelas laterais, depositando um bambu sobre o outro até atingir 40 centímetros de altura, certo? Repete-se esse processo na frente e no fundo, para fechar os 4 cantos do minhocário. Deve-se fazer a amarração de bambus nas laterais, trançando o bambu e as estacas, certo? Eu vou mostrar direitinho aqui a foto para vocês, que a vista lateral é das estacas, né? 20 bambus de 2 metros com 10 de cada lado. E 20 bambus de 1 metro de 10 de cada lado, certo? Para tapar na lateral. A amarração com arame, né? Dos bambus, solo e estaca. Vamos lá. Quarto passo, cobertura de minhocário, né? E após isso, monta-se a estrutura de um minhocário, colocando o sombrite dentro da estrutura, né?
cobrindo o fundo e as laterais internamente, para as bichinhas não fugir. Quinto passo, inoculação dos ingredientes. Coloca-se dentro do minhocário os materiais sendo transformados em humus, né? Esterco, vaca, cavalo, porco e coelho. Eu não gosto muito do esterco de cavalo, apesar de ser um dos melhores, pela questão do mosaico, né? Misturados ou não, com até 50% dos resíduos picados, palha, leucena, guandu, mucuna preta, crotalária, bragaço de cana, entre outros, ou restos orgânicos domésticos, né? Que a gente já falou, né? Aí vamos lá. E lembrando que é bem importante, o esterco não deve ser fresco, né? Porque a gente sempre deixar ele amontoado de 15 a 20 dias, né? A gente vai ver mais na frente. Algumas indicações do humus de hortaliça, frutíferas, né? Plantas ornamentais e mudas pode ser consultada, né? Daqui a pouco a gente dá uma consultadazinha para ver como é que é, né? A aplicação desse humus, beleza? Como é que aplica humus em hortaliça? A gente vai falar daqui a pouco, beleza? Aí assim, uma dica, gente, é que esse minhocário pode durar até 4 anos, né? Dependendo da variedade do bambu que for usado. Depois disso, o bambu pode se decompor, né? E virar adubo também. Por isso que algumas pessoas optam por questão da alvenaria, certo? Que no caso fica lá sempre. Agora você tem que dar uma cobertura nela, né? Ó, gente, o bioágua também é feito assim. Ele filtra a água, coloca minhoca, faz uma plantação em cima, né? Que é feito para filtrar as águas cinzas, que são as águas de lavar prato, lavar roupa, tomar banho, né? Então você pega e também coloca a minhoca lá e você consegue. E ela não passa para a areia. Então, se assim, você não tiver um local que seja muito fixo embaixo, né? Se elas forem para a areia, elas vão morrer. Então, você pode fazer, o certo é colocar um local duro. Então, o bioágua, ela não passa, porque ela tem alimentação em cima. Agora, se você deixar sem alimento, ela vai descer para a areia e vai morrer, né? Vamos lá. Como é que a gente aplica, né, o humus de minhoca, certo? A aplicação do humus de minhoca é feita da seguinte forma. O humus da minhoca é um adubo orgânico formado a partir de transformação biológica, né? Biológica por quê, gente? Porque não é química, né? E não é nenhum tipo de coisa industrializada, certo? De resíduos orgânicos. Quando se aduba o solo com humus, a terra fica mais porosa e mantém-se a água à disposição das plantas por mais tempo. O humus é rico em matéria orgânica, né? O humus pode ser usado em culturas que você quiser, qualquer uma, seja ela ornamental, hortaliça, flores, seja lá qual for, né? Tem muita gente aqui que adora orquídea. Aqui tem orquidófilos, né? Que é o nome que dá. E eles utilizam muito, né? O humus pode ser usado também e diluído em água, né? Que a gente vai ver daqui a pouco também como é que faz, né? Que no caso se torna humus líquido, né? Vamos lá. Como é que a gente pode aplicar o humus? Ele pode ser feito a lanço, né? Que é jogando assim, né? Aplicado com a mão ou com a máquina espalhadora, né? De calcário em toda a área. Você pode jogar na lança com a mão, né? Tem gente que opta, né? Mas eu ainda acho que fica a seu critério, né? A forma que você achar mais fácil. Em faixas, né? Que é aplicado somente na faixa de plantio, né? E no berço da cova, que é aplicado na proteção de copa de árvores, coberta por mudas e árvores frutíferas ornamentais, né? No caso, vai aplicar na proteção da copa de árvores, certo? Que é no berço. Berço a gente já sabe, aquele buraquinho que cava para botar a muda dentro. Então, é berço, certo? Em vasos, né? Em vasos é o quê? É aplicado misturado à terra. Tranquilo também, né, gente? Aí vamos lá. A constituição, gente, alguns nutrientes dos humus de minhoca, certo? O nitrogênio, ele tem 1,5. Fósforo 1,3, né? Em cada constituição do humus de minhoca, beleza? O potássio, lembre-se que é a base da plantação, nitrogênio, fósforo e potássio. Não só de pão vive o homem, mas de nitrogênio, fósforo e potássio vive todas as plantas que você imagina, certo? Cálcio,
1,4%. Magnésio, 0,5%, certo? Em cada tonelada, gente, são 1.000 quilos, né? Que tem-se nitrogênio 15 quilos, fósforo 13 quilos, potássio 17 quilos, cálcio 14 quilos, magnésio 5 quilos. Então, assim, em cada tonelada você imagina a quantidade. Então, você não precisa, gente, comprar insumos fora, a não ser que você trabalhe muito fora. Não tem ninguém para ficar na propriedade, a não ser nem você mesmo. Certo? Aí sim eu digo a você que você tente, né, comprar fora, mas existe tudo isso, gente, para comercialização, né, de forma orgânica. Mas fica a seu critério, porque a gente está trabalhando com agricultura familiar, que basicamente todos ficam, tem um tempinho, se não tem a esposa, não tem o marido, tem os filhos, né? Mas de forma nenhuma, né? É o que a gente estava conversando aqui, de agroecologia e produção orgânica, né? Porque assim, perante a lei, o orgânico é a mesma coisa do agroecológico, e o agroecológico é a mesma coisa do orgânico. Mas para quem vivencia, não é. Ou nem tudo que é agroecológico é orgânico, nem tudo que é orgânico é agroecológico, né? Mas isso fica para outro debate, né? Mas é só conversando a respeito. Para quem vivencia é completamente diferente, certo? Vamos lá. As doses de forma de aplicação do vermicomposto, né, que é o humus, né, para algumas culturas, né? Vamos lá. O cacau, o café, que muitos de vocês receberam muda de café. Cacau a gente não conseguiu para todo mundo, no caso tem lá no certo, a gente pegou só quando foi fazer os intercâmbios, né, gente? No caso de outro projeto. E citros, gente. Citros é o quê? Laranja, limão, tangerina, pocã, mexerica. Aí dá 500 a 700 quilos por cova. Então você precisa de bem pouquinho, né? Aí vamos lá. Em cobertura, antes da floração, 1 a 2 quilos por planta, certo? Após a colheita, de 1 a 2 quilos por planta, aumentar 30% a cada ano, certo? Frutíferas, qualquer uma, menos abacaxi, de 500 a 700 quilos por cova. Antes da floração, de 500 a 700 quilos por cova. Após a colheita, de 500 a 700 quilos por cova. Certo? Aumentar 30% a cada ano também, né? Hortaliça como alface, almeirão, espinafre, agrião, couve-flor, repolho, brócolis, alcachofra. É hortaliça, certo? Vamos lá, 200 quilos, né, por cova ou 300 quilos por sulco. 1 quilo por metro quadrado de canteiro. Nos períodos de maior demanda, nós temos que repetir a dose, né, de acordo com o plantio. Beleza? Aí vamos lá, abóbora, que no caso é o famoso girimum, mas o povo chama de abóbora, viu, gente? Mas ele tem vários nomes. Melão, melancia e pepino, certo? 200 a 400 gramas por cova. Início da floração, 300 gramas. Planta no sulco, né? 300 gramas planta-se por planta no sulco. No sulco é o canalzinho que se faz, né? Vamos lá. Milho, arroz e feijão, né? A gente planta aqui, gente, o milho e o feijão. O arroz não, mas é a mesma indicação. De 500 a 700 metros de suco, certo? Início da floração, né? A gente tem que colocar 300 gramas por metro, né? No suco, certo? Abacaxi, 500 gramas por cova. 500 gramas por cova. Nos períodos de maior demanda, 300 gramas por planta, certo? Porque aí, no caso, a gente sempre sabe que vai ter uma produção maior, você tem que fazer aqui no povo arrocha adubo. Lembrando de não colocar mais do que isso, que pode causar excesso de matéria orgânica e sua plantinha vai morrer do mesmo jeito, tá bom? Então, você tem que observar. Mudas de 500 a 700 de canteiro. Repetir a cada 3 meses, 500 gramas, né? De 700 por metro quadrado do canteiro. Então, assim, gente, plantas ornamentais, né? De jardim, como roseira, como os arbustos,
é 200 gramas por vaso, certo? Repete-se a cada 3 meses 300 gramas ao redor de cada planta e aumenta 30% também a cada ano, certo? Plantas ornamentais é o que, gente? E que ficam em vasos. São orquídeas, aquelas suculentas, que são os cactozinhos, né? Então, são plantas ornamentais, são plantas pequenas, que são flores ou o pessoal chama de suculenta, e que vai ficar, né, de acordo com... só para ficar embelezando, né? Tem o abacaxi, que o pessoal fala que é um abacaxi falso, mas é ornamental, que é só para embelezar a casa, não é para ter produção de fruta nem de nada, só embelezar. Que é muito bom, né? E quem gosta muito é as abelhinhas para fazer a visita, né? De 20% a 30% do volume do vaso, né? E repetir a cada 3 meses, né? De 300 a 700 gramas. Tá bom, gente? Agora, gente, a gente já aprendeu como faz minhocário, já aprendeu o que é unhas de minhoca, já aprendendo que as minhocas é bem danadinha, elas gostam muito de namorar, né? E de comer. Então, a gente agora aprendeu a fazer minhocário e vamos aplicar, já aprendemos como fazer a aplicação do humus também. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre humus líquido, né? Porque a gente aprendeu tanto como humus sólido, também como humus líquido, daqueles dos baldes que eu ensinei para vocês, tá certo? O humus líquido agora é o seguinte, é um adubo foliar. Não vamos colocar no solo, certo? Vamos colocar nas folhas, que ajuda a promover o crescimento, né, das plantas, se favorece o equilíbrio biológico do solo. Como é que a gente prepara, gente? 20 litros de humus líquido a 10%. Primeiro passo, nós pegamos o humus, né, gente? Que sem ele a gente não consegue fazer nada. Separa 4 kg de humus de minhoca sólido, né, que a gente falou anteriormente. Pronto com 2 meses de antecedência. Então, quer dizer, tem que esperar 2 meses para poder fazer esse humus líquido, viu, gente? A gente não deve esquecer, é importantíssimo que não se deve utilizar esse adubo diretamente sobre as partes comestíveis da planta, como folha de alface, rúcula, repolho, certo? Sempre a gente vai colocar em plantas que, no caso, causa queima, né? A gente tem que colocar em plantas que a gente não vai fazer a colheita tão rápido. Brócolis e couve-flor, né? Frutos, tomate, pimentão e morango. Não se deve colocar, tá bom? Das folhas, né? Aí vamos lá. Uma dica que a gente sempre fala é o seguinte: o preparo de 20 litros de humus líquido a 10%, né? Necessita de 4 kg de humus de minhoca sólido, pois em torno de 50% a 60% de humus sólido vai ser composto por água, né? 60%, de 50% a 60% do humus sólido é composto apenas por água, tá bom? Aí vamos lá. Segundo passo, preparação da solução. Como é que a gente prepara a solução, gente, do humus líquido? Em um recipiente, coloque o humus e complete até 20 litros de água. Vamos misturar bem mesmo, bem bastante. Deixa a mistura em um local sombreado de 5 a 8 dias, gente. Sombreado é sombra, viu, gente? Não é assombrado. Eu me acabo por dizer esse negócio de assombrado. Agita a mistura por 1 minuto, ao menos 2 vezes por dia, para que sejam liberados os nutrientes, né? Que no caso, que as plantas vão se alimentar, né? Vamos lá. E no caso vai passar para a água. 4 kg de humus, 20 litros de água. 5 a 8 dias, tudinho juntinho, certo? Deixe uma vasilha no local de trânsito das pessoas, né? Não deixe, né? No local de trânsito, mas deixe visível, né? Para poder a pessoa estar sempre agitando, né? Então vamos lá. Terceiro passo, filtragem e uso. Um dia antes do uso do humus, né? Nós estamos fazendo que é o humus líquido, não é necessário o revolvimento que a gente mexa na solução. A parte sólida do fundo do recipiente pode ser usada como adubo de solo, certo? O humus líquido deve ser filtrado para evitar entupimento do bico do pulverizador. Que quando entope, gente, o pessoal bota a boca e tudo e não deve fazer isso, né? Aplicação foliar do humus a 10%. Dose de humus, 1 litro por metro quadrado. Quanto aplicar? A cada 15 dias.
Para fazer outros volumes, basta manter as mesmas proporções, né? Com os mesmos ingredientes. Então, pessoal, não dá trabalho, né? Como se pensa, né? Até porque muitas vezes você faz ali, você deixa um bom tempo, você não precisa estar colocando todo dia, não, né? Agora precisa ter um cuidado com elas para elas não fugirem e não morrerem, tá bom? Então aí vai todo um critério, todo um cuidado, todo um manejo, como eu passei para vocês, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E é que eu digo, um mundo melhor é possível, que é acreditando, né? É porque eu tô aqui na Agroflow, gente, aí é cartaz para todo lado. Sempre dizendo, né, que um mundo melhor é possível. Acredite, né? E a Agroflow acredita que um mundo melhor é possível. Então nós estamos aí, aprendemos um pouquinho. A cada dia, nossas trocas de experiência. Abraço, pessoal.